atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Esta é a edição de número 22 de 2022 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, André Reis, as participações de João Boreço, André Zola e a de Gilberto Silva dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema O Lugar Ideal para Progredir, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências, item 8, semelhanças físicas e morais, questões 207 a 210. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 39, intitulada Fé Inoperante. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 6, Ciências Tecnológicas, Física, Nuclear, Automação, Informática à luz do Espiritismo, com o item Informática. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz,
O editorial A Opinião Espírita. No editorial de hoje, o lugar ideal para progredir. A família é nosso lugar de aconchego, de fraternidade ou de inúmeros problemas. Alguns vivemos em famílias onde nos amamos, nos auxiliamos, mas nas quais irrompem doenças terríveis e o desemprego é quase constante. Outros vivemos em famílias onde imperam os desentendimentos. Famílias com pai abnegados e filhos ingratos. Famílias com filhos amorosos e pais descuidados. São muito diversas as famílias na Terra. Importante lembrarmos que os filhos recebem dos pais biológicos apenas os componentes do corpo físico, cor da pele, dos olhos, do cabelo. Por isso, as semelhanças físicas, inclusive mais acentuadas, com a mãe ou com o pai. No entanto, a inteligência, os vícios e as virtudes são heranças pessoais. São a bagagem do próprio espírito que chega ao nosso lar como filho. Cada um é uma individualidade única. Os filhos nos chegam ligados por compromissos anteriores, que podem ser de sentimentos de vingança ou cobrança. É a forma que a lei divina estabelece, reunindo almas que trazem pendências na área das antipatias e animosidades. Ligadas pelos laços familiares, têm a oportunidade de diluir as armas do desafeto e se aproximarem um tanto mais. É nesse afã que a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Não é o grupo da bênção, nem o impulso passageiro da desdita. Antes, é a escola de aprendizagem e redenção futura. Funciona para os irmãos que se amam, como para aqueles que se detestam. Também para os pais que demonstram maior preferência por um filho do que a outros. Como somos almas que nos reencontramos, felizes umas, outras portadoras de muitas mazelas espirituais, vemos filhos que se voltam contra pais, ingratos ou revoltosos. A vida é incessante e com a família carnal temos experiências transitórias em programação, objetivando a família universal. Dessa forma, somos chamados a prestar muita atenção naquelas almas que reunimos em nossos lares. Criarmos meios para melhor encaminhá-las, desde muito cedo, às veredas do amor, do perdão e da real amizade. Nossos filhos são espíritos que renascem em nossos lares com o objetivo de redenção, de aprimoramento. Como pais, somos responsáveis perante o Criador por essas almas que nos são endereçadas. A divindade confia que façamos o nosso melhor. E se, em nosso lar, chegou o filho limitado, física ou mentalmente, saibamos que o Pai Celeste tem ainda maior confiança em nós. Ele nos confia esse espírito, porque sabe que teremos condição de amá-lo, de conduzi-lo na vida. São tantos os exemplos de filhos que, renascidos com limitações, as superam muito além do esperado graças ao amor dos pais,
que se esmeram nos estímulos, nos incentivos, na educação. Nossa família, generosa ou complicada, pequena ou numerosa, plena de amor ou com muitas arestas de incompreensão, acreditemos, é o lugar ideal para progredirmos. Tenhamos, portanto, um renovado olhar para nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos. Somos todos almas irmãs a caminho da perfeição. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E no estudo doutrinário de hoje, através do Livro dos Espíritos, vamos no capítulo 4 da parte 2ª, do Mundo Espírita ou dos Espíritos, da pluralidade das existências, item 8º, semelhanças físicas e morais. Vamos então com a questão 207. Codificador pergunta: os pais transmitem aos filhos, quase sempre, semelhança física. Transmitem também semelhança moral? João. Respondem o Espírito Verdade. Não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade. E esta pergunta tem um desdobramento, que é a 207A. De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e os filhos? Responde o Espírito Verdade. São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Bom, caros ouvintes e telespectadores, a semelhança física, ela é uma realidade. E são características que por vezes se herdam dos ancestrais e poderão, juntamente com o físico, trazer variadas enfermidades ou predisposições para tal. Agora, quando isso ocorre, não que esses descendentes estão pagando erros do passado, dos avós, dos tios, dos pais, mas às vezes, por estarem nos mesmos processos de evolução. Porque em quantas faltas familiares estão envolvidas inúmeras pessoas. Então não há injustiça na contabilidade divina, porque ninguém recebe o que não merece receber. Então nós não podemos ficar generalizando os acontecimentos, sem analisar o passado de cada um. Os processos evolutivos, os despertamentos espirituais de cada ser são diferentes para cada um. Agora, se nós quisermos modificar nossa herança de erros passados, nós temos que melhorar nossa conduta, pautando-a na conduta que Jesus nos ensinou, para que Deus comande o nosso destino, modulando os nossos sentimentos de modo a agilizar os nossos pendores nos conceitos da verdade. Agora, é sempre bom relembrar que nem sempre são espíritos afins que formam uma família, porque as mudanças são muitas para que a fraternidade cresça em todos os rumos da vida. Existem almas que nada herdam dos familiares. Elas aparecem como se fosse assim, um meteoro nos céus da família. Cumpre a missão e deixa ali, por misericórdia, bênçãos de exemplo de luz.
Agora, outras, vindo do mais baixo, recebem dessas famílias impulsos para o bem, porque Deus é amor, e Ele não esquece nenhum dos seus filhos nesse aprendizado. Agora, se já conhecemos essas verdades, nós temos que nos esforçar cada vez mais para sair dessas heranças impróprias. Nós temos que plantar no coração e na consciência a luz da bondade, da disciplina, do amor, para que essas sementes cresçam e dando muitos frutos para a nossa liberação espiritual. Agora, como sabemos, o espírito não gera espírito, como está na resposta, né, da 207. Entretanto, pode acontecer que surjam em famílias semelhanças morais, por afinidades, por simpatia dos grupos de almas que estão em processo de ascensão. Agora, desde quando os pais, ou mesmo os avós, exercitem determinadas virtudes, a magnitude dessas irradiações pode atingir os descendentes que se encontram em princípio de maturidade. Porque a lei nos garante que, em todos os esforços que fazemos para o bem, nós entramos em sintonia com esse bem, que é imortal, na sua amplitude de vida. Agora, é bom que nós saibamos que a herança, ela não significa que nós estamos recebendo alguma coisa sem preparo, certo? Então, a analogia, ela abre as portas para tais acontecimentos. Agora, em tudo, nós podemos ter certeza que a justiça opera, deixando que o amor se solidifique para o engrandecimento da vida. Agora, é bom que nós observemos, porém, que nem todos os descendentes de uma família se pareçam nas características morais. Nesses, a natureza se faz, às vezes, podemos dizer como esquecida, né? Por determinação divina, para que não aconteça o que não pode ser. Como é frequente, né? Em todos os conjuntos familiares, muitos não herdam as características morais e nem enfermidades que os seus ancestrais padeciam. Muito bem, João. Muito obrigado. Questão 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Zola. Responde o Espírito Verdade: exerce, e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa, se nela falhar, será culpado. Bem, tem uma frase atribuída a Khalil Gibran, que diz que vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da vida. E nós, ao longo de uma existência, podemos experienciar as situações de filhos e depois de pais. O músico e cantor Fábio Júnior, né, tem uma letra que na música diz assim, que há muito mais dos pais nos filhos do que se possa imaginar, e os filhos carregam muito dos pais mais do que eles também imaginam. Então, quando nós assumimos essa tarefa, essa responsabilidade que Deus confiou-nos e que nós rogamos e pedimos para exercê-la ao longo de uma existência, sabemos dos desafios que trará, o quanto ela irá exigir de cada um de nós. E é perceptível a mudança de um espírito quando passa a exercer este papel, esta função. Mas não adiantará falar, é preciso exemplificar, é preciso agir e demonstrar. Por isto, quando recebemos um espírito que nos cumpre a tarefa de educar, cumpre-nos também nos educar, nos transformar, nos melhorar, para que possamos dar bons exemplos.
E aí, se vamos ter homens e mulheres de bem, espíritos de bem, isto irá medir o êxito ou o insucesso da tarefa que cada um assumiu. Quem educa, quem se dedica à educação, também se autoeduca. E transformar corações, transformar mentes para o caminho misericordioso do bem e do progresso, exige dedicação permanente e constante. Por isto, que não levemos a culpa de termos falhado nesta tarefa tão nobre, mas que levemos sim o grande esforço que cada um fez e pôde fazer para construir e edificar espíritos no caminho do bem. E há de olhar para toda a sociedade de um modo geral. Temos problemas? Temos. Temos situações complicadas? Temos. Mas a imensa maioria de pais e mães tem êxito, porque nós temos uma sociedade com seus desafios, mas a grande maioria são de espíritos trabalhadores, dedicados, comprometidos em cumprir suas obrigações, fazer o seu melhor que podem e que está em condições de fazer. Caminhamos bem, podemos melhorar? Sim, muito, muito, mas estamos caminhando. Muito bem. Faremos uma breve pausa aqui no nosso programa Verdade e Luz. Voltamos já. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos da nossa pausa. Vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos, agora com a questão 209. O codificador pergunta: por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, bons espíritos como filhos? João. Então o Espírito Verdade responde: um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que os seus conselhos o dirijam para uma senda melhor. E muitas vezes Deus o atende. Bom, o espírito, quando ainda ele está na erraticidade e já começa a se arrepender dos feitos incômodos, e quando ele já começa a preparar uma nova encarnação, quando permitido, ele deseja nascer de pais virtuosos, como sendo misericórdia, e para que ele, de certa forma, se livre de enveredar outras vezes nos caminhos do erro. Agora, para tanto, os pais servirão de barreira, não deixando seus impulsos do passado tomarem a dianteira das boas qualidades que ele deve assimilar no mundo familiar. Porém, nem sempre é permitida essa dádiva para o seu avanço espiritual. Acontece muitas vezes que a alma retorna à carne em um grupo formado por seus iguais, às vezes até piores, para que ele manifeste sua força de vontade e alcance o objetivo que deseja realizar para a sua libertação. Agora,
a variedade de situações que ocorre não nos permite traçar um roteiro em relação à igualdade de nascimentos, porque as normas, elas são muito diversas. E em toda manifestação de espíritos que voltam à Terra para limparem o seu passado, sempre com seus próprios esforços. Entretanto, acontece igualmente ao contrário, que pais totalmente ignorantes, viciados em contradições das leis naturais, podem receber filhos altamente iluminados, no sentido de testarem novamente suas qualidades e desempenharem uma missão importante junto à humanidade. Porque uma família é sempre uma escola, onde todos aprendem as primeiras letras do amor. Agora, esteja ela no nível que estiver, há sempre amigos espirituais na vida maior, ajudando-a e a inspirando para o aprendizado. Agora, advertimos que as oportunidades são valiosas, hein? Da favela ao palácio, do ignorante ao letrado, todos, indistintamente, devem aproveitar o tempo que têm. Agora, nós precisamos verificar o que já foi feito pela família na qual nós nascemos. Agora, necessário se faz que amemos os nossos pais, nossos irmãos e os demais parentes para que esse amor possa alcançar toda a humanidade. Agora, a situação, ela está sempre mudando na troca de corpos. E somente nós levamos para o celeiro das qualidades para que nós possamos nos atormentar ou nos tornar livre. Então, são os aprendizados que nós levamos nessa troca de corpos. Ou nós levamos, grandes qualidades ou não. E tudo isso vai nos ajudar no futuro, com certeza. Obrigado, João. Questão 210. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e as suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior? Zola. Responde o Espírito Verdade. Não. Mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento e que já lhes foi confiada. Esse é o seu dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Essa resposta aqui ela é muito contundente e em determinadas circunstâncias nos deixa todos assim, puxa vida, quer dizer que eu não posso atrair um espírito, não consigo. Ocorre que a lei divina tem para todos nós equilíbrio e atende às necessidades aos quais estamos submetidos no processo de progresso. O projeto reencarnatório de um espírito passa pelo caminho dos pais. E esses espíritos irão nascer em busca de uma oportunidade, em busca de uma necessidade. E a lei de afinidade também se faz presente, ou seja, situações irão atrair situações semelhantes. Diante disto, os espíritos irão procurar os seus semelhantes, aqueles com os quais encontram sintonia. Também, diante desta realidade, temos que buscar forças através da prece para oferecer àquele espírito que chegou ao caminho de um pai o melhor que estiver ao alcance de cada um. Portanto, a lei divina nos dá o direito de pedir, de rogar, de suplicar, mas também espera de nós a coerência, a consciência, a sabedoria de saber que a cada um de nós está reservado aquilo que pedimos ontem, que talvez esquecemos, ou aquilo que precisamos hoje e talvez também tenhamos esquecido. Filhos maus são um desafio grandioso para a paz. Não é fácil enfrentar, não é fácil superar, não é fácil educar,
Teoricamente, parece algo simples de explicar, mas é algo desafiador para os pais. É preciso compreender isso e não apenas teorizar com a resposta. Mas se essa exigência chegou ao teu caminho, sublime, faça o seu melhor, atue com amor, tente oferecer a esse espírito a melhor educação, faça sua parte. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos ao nosso quadro Momento Evangélico, onde utilizamos o livro Fonte Viva. Estamos na lição de número 39, intitulada Fé Inoperante. E Emmanuel vai discorrer sobre uma passagem de Tiago, no capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E Emmanuel discorre: a fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimenta para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não a plantamos, em que redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plaina, certo, a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando, por toda parte, bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus que, em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Bem, nós temos uma frase de Jesus, quando ele diz: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, o trabalho nós sabemos que é uma das leis divinas e a gente ter fé, acreditar,
sentado ao meio-fio esperando que algo aconteça, só o tempo é que vai passar, não é, Zola? Você sabe que isso nos remete a coisas simples do dia a dia. Eu vou usar um jargão popular. Prece não mata a fome. O que mata a fome é arroz, feijão, pão, macarrão, leite, açúcar, né? Então, para matar a fome tem que ter comida, né? Então você pode rezar muito, mas com fome você não consegue nem coerência para pensar, né? Então, isso é uma demonstração de que a nossa fé, a nossa crença, o nosso amor tem que se materializar em muitas situações para sensibilizar aqueles que não têm o mínimo necessário. Eu posso rezar muito lá no templo hoje, que está um frio, só que se eu não tiver um agasalho, não tiver uma roupa e um cobertor, eu vou rezar e vou bater dente de frio. Então, quem tem frio precisa de roupa, precisa de cobertor. Eu posso orar muito, mas se eu não der o remédio, o antibiótico para quem precisa, não vai tratar a doença dele. Então, o que nos mostra que a fé viva nos meios religiosos passa pelo esforço material de suprir necessidades de terceiros que, porventura, atravessam momentos difíceis. E suprir necessidades de terceiros precisa de esforço, de doação, precisa de recurso, muito mais do que só prece, do que só orar. Então, o que se espera de quem é um crente, é um cristão, é um espírita, tenha a fé e a religião que tiver, que materialize esta fé e ajude ao próximo, e ajude a quem esteja atravessando uma necessidade. E eu te asseguro, sem medo de errar, tem muitas necessidades aqui perto. Tem muitas situações que necessitam de ajuda. Então, materialize a sua prece. Faça dela um socorro vivo para quem precisa, para quem está atravessando uma necessidade. Caso contrário, a nossa fé sem obras, ela é morta. Pelo que eu entendo, né, João, o Zola está falando que não basta a teoria, não basta lermos, temos que ter a prática, executar aquilo que nós lemos, que falamos, que acreditamos. Porque eu entendi bem o que o Zola disse, né? Porque muitas vezes a gente se propõe a fazer alguma coisa. Nós temos a certeza de que vamos conseguir, mas de repente o que vai acontecer? Nós vamos nos deparar com obstáculos. E o que acontece com essa fé nossa na hora do obstáculo? A gente fala, puxa vida, como que nós vamos fazer? Será que eu vou conseguir suplantar isso? Então aí a fé já começa a ter uma certa dúvida sobre a fé. Você entendeu? Porque quando nós vamos fazer alguma coisa, realmente a gente sabe que eu pelo menos, dificilmente quando me proponho fazer alguma coisa, eu vou conseguir fazer essa coisa do começo ao fim sem ter algum probleminha. Você tem que sempre suplantar alguma coisa. O Zola falou, realmente, por exemplo, nós trabalhamos, vamos dar um exemplo do nosso trabalho. A gente trabalha para quê? A gente trabalha para que nós possamos, muitas vezes, ter esse arroz e feijão que o Zola falou aí, porque não vai adiantar você ficar na sua casa esperando o arroz e feijão. E o que acontece? Um exemplo, eu trabalhei 35 anos na empresa, né, onde eu me aposentei. Você acha que esses 35 anos foram tudo um mar de rosas? Que todo dia eu chegava lá de manhã e à tarde eu saía como se eu tivesse chego de manhã. Não, eu tinha coisas que eu tinha que ter fé que ia dar certo, sim, que eu planejava, que eu ia em cima. Agora, um outro problema, viu, Zola, que eu acho sobre essa fé aí, é porque muitos, quase a grande maioria, não se conhece, não sabe a potencialidade que tem, não sabe o que tem aqui dentro, o que ele pode utilizar. Então, por isso é importante,
principalmente nessas horas, que a gente possa se conhecer. Porque quantas vezes a gente ouve alguém dizendo, ou nós mesmos, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer aquilo. Eu cheguei ao meu limite. Mas qual é o seu limite? Qual é o meu limite? Qual é o nosso limite? Que verdadeiramente as pessoas não conhecem o seu limite. Porque quando ela começa a pensar em realizar alguma coisa, vou fazer isso, vou ter essa fé, se ela tivesse, como nós já estudamos, né, a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela ia realizar isso. Por isso que muitas vezes a fé se torna inoperante, é por isso. A pessoa fala, ela tem fé, mas não persiste. Ela tem fé, mas não persevera em nada na vida. E a gente sabe que a vida é isso, a nossa vida ela é feita de perseverança para que nós possamos chegar aos nossos objetivos. Porque se a gente desistir na primeira, como que vai ser? Né, Zola, André? É isso aí, né? Ficamos sem obras, sem fé. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos ao nosso Diálogo à Luz do Espiritismo. Utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos hoje no item Informática e Divaldo Franco pergunta: a tecnologia, através do computador, da multimídia, da internet, dando acesso imediato a todos os bancos de dados e troca de informações em qualquer parte do mundo, não nos estará dando a visão próxima de um mundo sem escolas e sem professores? João. E Viana de Carvalho responde: haverá sempre a necessidade de escolas, cada vez mais amplas e belas nos seus aspectos de cultura e de moralidade. O contato humano, o intercâmbio de experiências e de emoções com as criaturas serão sempre fundamentais para o desenvolvimento do ser em formação. A multimídia poderá facilitar a aprendizagem, ampliar a capacidade de conhecimentos, proporcionar comodidades culturais. No entanto, a escola será sempre o laboratório vivo de atividades e convívio dos seres humanos, onde se aurirá a sabedoria dos professores nas lições ministradas, mas também na convivência saudável e orientadora, que as máquinas, por mais perfeitas, pelo fato de não possuírem alma nem calor humano, jamais poderão substituir. Bem, nada substitui o calor humano, né? Nós somos criados por Deus como seres sociais, né? Para viver em sociedade, para estarmos sempre em relação com o próximo. Então, claro que a informática, principalmente nesse momento onde nós estamos aí atravessando uma pandemia, foi muito útil, encurtou distâncias, né, trouxe as informações mais disseminadas, etc. e tal.
mas nós ainda temos a necessidade, né, João, do contato fisicamente, de nos vermos pessoalmente. Vamos lá. Falar em educação, né, que é o que o Viana de Carvalho aqui ele cita, né? Falar em educação. Uma das primeiras figuras que aparecem no imaginário é a figura do professor, quando a gente fala em educação. E como o Viana disse, né, o contato humano é fundamental para o ser que está se formando. Porque não adianta nada, como que não vai ter um mestre, né? Agora, e o professor, ele tem um papel importantíssimo na formação, ensino à aprendizagem. E ele pode ajudar e muito na complementação da educação moral do aprendiz. Por quê? Temos que sempre nos lembrar que a educação moral ela deve ser desenvolvida nos lares, principalmente pelos pais. Na escola, pode aperfeiçoar essa educação moral, mas lá ele vai fazer o aprendizado. Bom, agora, como já foi falado, né? As mídias, né? Os computadores, eles podem nos ajudar muito. Por que não? Pesquisas, desenvolvimento de trabalhos escolares, só que não no diálogo super necessário entre mestre e aluno. Porque como você citou, e o Viana cita também, a máquina, ela não possui nem calor humano e nem alma. E são tão importantes no relacionamento aluno-professor. E outra coisa, né, no programa retrasado, a pergunta era sobre se a máquina iria substituir o homem. A gente sabe que isso não vai acontecer, então jamais a mídia vai substituir um professor, vai substituir a escola. Porque nós, primeiro, para a gente aprender a mexer nessas mídias, nós temos que ter um professor. Então daí já começa que nós teremos escola e teremos professor, desde o princípio. Tá? E você falou bem, né? Que a mídia nos ajudou muito aí na pandemia, né? Mas você viu também que num dos programas anteriores foi falado, né, que esse livro ele foi escrito, me parece, em 1998, né? Que nós, ainda uma época, nós iríamos trabalhar em casa com as nossas máquinas. Nós entendemos que toda essa tecnologia nos traz, né, uma ferramenta a mais para nós utilizarmos em nosso próprio benefício, mas nada como um encontro saudável, né, de ideias, de pensamentos. Então, Zola, nós entendemos que vai continuar sendo essa ferramenta, mas como o João estava falando, nós mesmos, né, que já passamos aí dos 50 e poucos, nós tivemos muitas dificuldades. Precisamos nos apoiar aí em filhos, em sobrinhos, em amigos, para dar um norte, socorro, vem cá, vem em casa, não posso, a pandemia, mas eu não sei, eu não consigo. Então, nós precisamos também desses professores aí para conseguir estar aqui hoje. Mas você foi muito bonzinho, né, Zola? Nós passamos, não, nós estamos passando. Viu? Não é que nós passamos, não, por problema de não saber mexer. A gente passa hoje em dia também, viu? A tecnologia é uma solução. A forma com a qual lidamos com ela é que criam-se barreiras ou expectativas que, na sua maioria, precisam ser, em alguns casos, revistas. Você, André, o João que está aqui, eu, quando tínhamos que pesquisar algo na nossa juventude, no nosso tempo de escola, ou nós íamos à biblioteca da escola, e quem tinha um pouco mais de recurso, tinha uma enciclopédia em casa. Se eu me lembro bem, era um esforço das famílias, né, para comprar uma enciclopédia, vinha aquele vendedor de livros na porta da casa, te vender a Barça. Né? A Barça. E as famílias compravam a Barça para pagar em tantas parcelas. Há um avanço maravilhoso. Nós substituímos a Barça, o Conhecer e uma série de outras enciclopédias pelo Google. E nós hoje pesquisamos no Google.
e esquecemos que alguém tem que alimentar o Google, pôr as informações lá. Mas, no entanto, elas não estão explicadas. E aí nós vamos assistir no YouTube as explicações que alguém está fazendo. Então, em todas as circunstâncias, não é a máquina que está te explicando. Tem alguém por trás dessa máquina produzindo o conteúdo e lhe passando o conteúdo. É comum nós substituirmos os livros de receita, lembra? Livros de receita do Açúcar União? O caderno de receita da vovó que copiava, Dona Benta, que eles copiavam as receitas, as mães copiavam as receitas, né? De um caderno para o outro, aquele caderninho de receita na beira da cozinha. Outro dia eu estava vendo como é que você muda a receita com o dedo, batendo tudo, sendo que você não muda a folha, você tem que mudar o YouTube. Yeah. Então, todas essas tecnologias são importantes, elas auxiliam, o progresso está aí, mas é necessário alguém que as explique, alguém que as esclareça. E tem algo que o computador não vai fazer. O computador vai te explicar uma vez, e se você pedir para ele repetir, ele vai repetir do mesmo jeito outra vez. Agora, ao passo que o professor, na sala de aula, se você não entender e pedir para ele repetir, ele pode repetir assim, ô bicho duro, e te dá um pega, ou ele vai lá do seu lado e te esclarece. Uma outra coisa que a sala de aula tem é o colega. Todos nós tínhamos colegas bons em matéria. Um era bom em matemática, ajudava os outros da sala. Um era bom em português, ajudava os colegas da sala. E quantas amizades saudáveis nós construímos dentro do ambiente da escola. Conviver com a tecnologia é essencial, mas sempre teremos que conviver uns com os outros. E a sala de aula é um lugar maravilhoso. Assim como o ambiente da religião é um lugar fantástico. Nós podemos ouvir várias pregações, palestras, tudo pelo canal, mas nada é igual como você encontrar com o companheiro de fé, no ambiente de fé, olhar, falar, trocar impressões, trocar um momento fraterno. Somos seres sociáveis, somos seres que precisamos uns dos outros. Tenhamos essa atitude de utilizar todos os recursos que nos estão disponíveis, mas o recurso da fraternidade é insubstituível e nenhuma máquina será capaz de substituir você, André, e você, João, num convívio, num bate-papo amoroso, companheiro, zeloso, uns com os outros. Viu, Zola? E você estava falando, eu estava lembrando, né, que realmente era diferente. Um exemplo, quando nós tínhamos que fazer os trabalhos em equipe, que nos reuníamos na casa de um no domingo, levávamos livros e era aquele bate-papo, era aquela amizade. Você falou tudo, viu? Infelizmente, esse problema da informática, ele parece que afasta um pouco as pessoas, né? Do convívio, né? Se quisermos deixar que isso aconteça, João. É verdade. Quem não pode deixar somos nós. É verdade. E essa é uma atitude que cabe a cada um de nós. É verdade. Verdade e Luz. Bem, caro amigo ouvinte e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança.
Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Vou convidar os companheiros às nossas considerações finais. João. Aqui a gente, nesse momento, né, como diz o nosso amigo Basílio, a gente tem que usar sempre de gratidão. Gratidão por estarmos juntos, gratidão por esse programa, gratidão por estarmos aí com o André, com o Zola, com o Gilberto, onde a gente conversa, aprende muito. E também, né, nós sempre agradecemos muito aos nossos queridos ouvintes, aos nossos queridos telespectadores, que sempre estão conosco, seja pela web rádio, seja pelo YouTube, né? E é bom quando a gente vê lá a nossa emissora com uma audiência boa, né, Zola? Com uma audiência subindo. Isso é gratidão. E a gente agradece quem? A você, querido ouvinte, querido telespectador, que está sempre conosco aí. E que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações, hoje e sempre. Zola. Agradecemos ao João, ao André, ao Gilberto, que está na técnica, ao amigo telespectador, ao amigo ouvinte, com um pedido. Lembremos que a paz do mundo começa primeiro em nós. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.